Muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, nesse nosso segundo módulo, eu vou falar de uma coisa muito importante para vocês que muita pouca gente fala. Nem se discute isso, mas vocês não têm noção da importância que esta parte é de nossa vida, de nossa existência aqui na Terra. Nós, quantos e quantos terapeutas não tem por aí hoje, né? É terapia disso, terapia daquilo, né? Terapias alternativas, é acupuntura, é isso, aquilo, tal. Tudo para consertar o quê? O corpo, a saúde corporal. Mas ninguém fala de uma coisa chamada saúde espiritual. Preste minha atenção nesse termo. Saúde espiritual. A maior parte das pessoas, às vezes com síndrome do pânico, estresse, ansiedades e uma série de outros fatores, encosto, perturbação espiritual, bucho virado, uma série de coisas dessa natureza, sabe? E, olha, frustração, infelicidade, aquilo que nada me deixa feliz, pode entrar. Sabe essa condição de que você tem tudo, você tem dinheiro, você tem sucesso, você tem fama, você tem poder, mas não é feliz. Né? Quantos e quantos artistas famosos, né, não eram pessoas totalmente realizadas materialmente, mas ainda continuavam infelizes, angustiadas, tristes. Pessoas fisicamente bonitas, com saúde, mas profundamente felizes. Ou seja, tudo que ela tinha não a deixava feliz. Pode pegar os grandes astros de Hollywood, do rock, fama, sucesso, poder, dinheiro, mulher à vontade. No entanto, ainda continuavam frustrados, buscando fuga nas drogas. Não é verdade? O que faltava? E olha a sua vida também. Vê se na sua vida você está realizada como ser. Você está feliz. O que você quer mais para te deixar feliz? E você vai ver que tudo que você atinge não traz a felicidade. É muito interessante o Henry Ford, na biografia dele, né, que foi considerado na época dele o homem mais rico do mundo. É o cara que criou a Ford, a linha de montagem lá no começo do século XX, né? Ele tem uma frase no começo do livro dele, um texto dizendo assim: eu cheguei ao topo do mundo, onde praticamente quase todos os homens querem chegar. Aqui, nesse local. No entanto, a minha maior frustração é não conseguir convencer as pessoas que estão dedicando a sua vida, a sua existência a chegar aonde eu estou,
que aqui não existe nada. É uma perda total de tempo, dinheiro, esforço, trabalho, para o indivíduo chegar até essa posição. E eu estou aqui e não tem nada. Ou seja, ele não tem aquela felicidade. Essas pessoas, todas essas pessoas que entram nestas frustrações profundas, mesmo tendo tudo que o mundo material pode lhe dar, significa que ela está alta e mente profundamente doentes espirituais. O espírito está profundamente adoecido. Eu vou explicar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Muita gente me fez perguntas ontem, mas para que eu vou vir nesse mundo? A gente não veio para fazer isso aqui, a gente não veio para, né? Não, vocês estão muito enganados. O espírito veio aqui para um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, fundamentalmente, está conectado com o aprendizado do amor universal. Coisa que o espírito faz tudo mais ou menos aprender a isso. Ele aprende a competir, ele aprende a pisar nos outros, ele aprende a querer ser o primeiro lugar, em detrimento do sofrimento, da angústia do outro. Ele quer derrotar o outro sempre. Ele não está preparado para amar o outro. Certo? Então, nós não viemos aqui praticamente para viver guerras, toda essa merda que tem aqui. O espírito, antes de encarnar na matéria, ele faz um plano de evolução. Ele faz um plano de crescimento. E quando ele desce aqui, ele praticamente se esquece disso tudo. E a vida dele passa a ser focada 100% no seu ego. 100% na sua formação de ego. Aí ele sempre vai procurar a felicidade num lugar que não existe. Onde ele vai procurar? Ele vai procurar a felicidade, presta atenção. E a sua realização no ego e no outro. Tá? O ego é aquela região que faz com que ele acumule bens e títulos. E no outro, ele procura felicidade afetiva e sexual. E a gente sabe a merda que dá quando você não constrói a felicidade e não busca a felicidade na essência sua, no interno sua. Toda vez que você deposita a sua realização no outro, fora de você, você deslocou seu centro. Você não está no seu centro. Toda vez que você busca a realização no trabalho, na profissão, isso é a pior coisa que vocês fazem na vida. Não vai estar lá. Da mesma coisa que não está num relacionamento afetivo. Não vai estar num casamento. Tá? Isso tudo aí são ilusões. São os falsos caminhos que o mundo planetário, né, criou para que você acredite que você vai ser feliz quando isso acontecer. Né? Todos vocês são criados com os livrinhos de Branca de Neve e Sete Anões, Príncipe Encantado. Vocês acreditam nessa bobagem. Que só o casamento lhe dará a plena felicidade. Não é? Então, a questão fundamental é o que falta. Eu quero que vocês aprendam uma coisa muito importante. Vocês não são nada disso. Vocês não são ego. Vocês não são corpo, vocês não são nada disso. Vocês são um espírito que veio aqui com um objetivo. E o objetivo
Não é se ferrar, não é passar por toda essa meleca toda aqui. Não é para isso que vocês vieram. Vocês vieram para realizar uma transformação espiritual, um crescimento espiritual. E aí, quando você esquece totalmente do seu espírito, né, e deixa ele lá como se ele não existisse, nossa, ele vai adoecer de uma forma tão profunda que ele vai afetar tanto o seu corpo biológico, vai afetar tanto o seu campo emocional, que você nada vai te realizar. Não adianta você fazer cursos universitários, fazer doutoramento, vocês estão preenchendo vazios. Vocês só estão preenchendo vazios que não existem. Não vão te trazer felicidade nenhuma. Sabe? As pessoas só adiam um contato com elas mesmas. A hora que acabar tudo que você tem que fazer, você para, puta que pariu, agora o que eu faço? Mas você olha para trás, você está com 60 anos, você está com 70 anos. E tudo foi inútil. Tudo não construiu nada dentro de você. Tá? E as pessoas não acordam. Elas não conseguem acordar para entender que a jornada aqui na Terra não é uma jornada do corpo, é uma jornada do espírito. O espírito é que está nessa jornada. E ele vai embora daqui. A qualquer momento o espírito pode partir. Você larga todo o seu projeto de vida aqui. E você vai ter que reconstruir do outro lado, quando você estiver morto. Mas lá só existe o espírito. Não tem, é um outro nível de regras, de leis, de matéria, né? De sociedade é diferente lá. Então, a grande sacada que todos os grandes mestres quiseram nos ensinar é: você tem que trazer o espírito à tona em primeiro lugar na sua vida aqui na Terra. Ele tem que ser prioridade. Se ele não for a prioridade, ele fica totalmente esquecido aí dentro de vocês, vocês jamais vão alcançar um nível de realização. Por mais que vocês conquistem, por mais que vocês terminem suas universidades, façam doutoramento, façam tudo isso aí, vocês acabam jogando tudo no lixo. Porque isso não é você. Sabe? Eu conheço tantas pessoas, mas tantas pessoas, né, que passaram por tudo isso. Né? O espírito deve ser a sua prioridade. As outras coisas você pode fazer. Você pode fazer. Só que vocês estão invertendo os valores. Totalmente. Vocês estão dando todas essas suas vidas para essas coisas do ego, essas coisas materiais. Vocês não dão um segundo sequer para o seu espírito. Aí o seu espírito fica altamente doente. Ele fica doente mesmo. Ele fica angustiado. Ele fica super angustiado dentro de você. E você não consegue encontrar a causa dessa angústia. Você não consegue encontrar a causa. E você tenta preencher comprando, vai, compra, come pra cacete e tal. E tá sempre vazio. Tá sempre vazio. Você arruma um namorado, a hora que o namorado vai embora, você tá no vazio. As pessoas ficam no celular 24 horas por dia, sabe por quê? Para fugir da solidão. Porque o ser humano não consegue viver consigo mesma. Vem exatamente uma dor tão profunda, uma angústia tão profunda que ele não sabe a causa. Ele não foi treinado nas escolas. As escolas só tiveram um objetivo na vida: formar androides para o sistema de consumo. As universidades nunca estiveram preocupadas com a sua angústia, com a sua tristeza, com a sua falta de felicidade. Elas nunca treinaram você para encontrar essa realização que nós estamos discutindo aqui. Porque isso é bobagem, isso não existe. Né? Os regimes ideológicos e políticos acham que se você tiver um emprego, tiver um trabalho, ganhar dinheiro, tiver essa coisa, está tudo resolvido na sua existência. Esse é o maior de todos os erros que a humanidade já cometeu até os dias de hoje. Né? Eu estou falando para vocês, tudo que vocês conquistarem vai deixar, quanto mais longe vocês estiverem do espírito, mais angústia, mais sofrimento vocês vivenciarão diariamente. Porque existe uma doença, essa doença afeta o emocional, essa doença afeta o corpo biológico, que também vai ficar doente.
Aí vai no médico, o médico não descobre causa, não descobre nada, dá um monte de remédio e não cura. Certo? E você acredita que a solução está em casar, arrumar um namorado, arrumar isso, aí você se afunda mais no buraco ainda. Porque você está completamente distante da verdadeira solução, do verdadeiro aspecto fundamental. É só você ficar sem fazer nada um pouco, que o vazio vem, a angústia vem, a tristeza vem, e vocês procuram rapidamente se distrair. Porque vocês não conseguem ficar com vocês mesmos. Ou vai ligar o celular, ou vai assistir um filme, ou vai fazer não sei o quê, ou vai estudar, encher a sua vida de coisa. O indivíduo ele enche, ele não dá espaço para ele, entendeu? Ele vai para a faculdade, volta, vai fazer aula de música, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O dia inteiro ele encheu, ele preencheu com coisas inúteis, que não tem nada a ver com o espírito. Certo? E isso por anos e anos a fio da vida dele, da existência. Aí não é à toa, né, que quando você fala que viu um espírito, ai meu Deus, ai o que é isso? Ninguém sabe nada de espírito nesse mundo. Certo? Aí as pessoas estão doentes por uma série de fatores, por encosto, ou tal, não sabe curar. Não sabe curar nunca. Nunca vai num centro espiritual, nunca vai papapá, sabe? Cria uma dependência do médium, 24 horas, todo dia vem tomar passe, toda semana vem, não sai da... Então, essa discussão é muito importante. É por isso que Jesus Cristo escreveu uma frase das mais importantes que ninguém leva a sério. Vocês não levam a sério. Nem só de pão vive o homem. Significa o seguinte: não é só o aspecto material da vida que tem que ser construído. Você tem que entender que você é um espírito, você tem que alimentar esse espírito. Não adianta só alimentar o corpo material e as necessidades desse corpo biológico material, que é a necessidade sexual, que é a necessidade de comer, encher a barriga, churrasco, festa. E o espírito, que tipo de alimento ele está se alimentando? Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Você lembra do resto da frase? Hã? Mas, exatamente, mas do conceito que Jesus falava da palavra de Deus e tudo mais. Na verdade, ele precisa acordar para a sua conectividade com o espírito, com o divino, com o invisível, com o espiritual. Né? O pastor não veio aqui hoje, pá. Né? Né? Por isso, Jesus Cristo tinha uma outra frase muito importante. Todo homem deve colocar em primeiro lugar a busca pelo reino de Deus. É ou não é verdade? Por que ele falava isso? Então, o que você veio fazer aqui na Terra? O lance é o seguinte, gente. Ninguém veio na Terra para participar de guerra, para se matar, para matar os outros. Não é isso que nós viemos. O Espírito veio aqui para viver uma experiência de aperfeiçoamento estrutural. Vocês não podem esquecer disso, que vocês são os espíritos em busca de um aprendizado aqui. Vocês não podem deixar a matéria dominar vocês. Vocês não podem ser escravo do corpo, escravo da matéria, escravo de um sistema ideológico completamente primitivo e que nada tem a ver com a sua essência espiritual. Nós precisamos fazer uma revolução. Essa revolução não é política. Não adianta achar que politicamente vocês vão mudar o mundo. Vocês não vão mudar o mundo. A verdadeira revolução é a revolução do espírito. Quando o espírito vier à tona, aí o mundo vai mudar. Antes disso, ele não vai mudar. Entendeu? Então, se vocês que são espiritualistas, que estão me ouvindo, não têm essa prática, imagine o resto. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus,
que o resto tudo vos será acrescentado. Por que Jesus dizia isso? O que Jesus sabia que a maioria dos que estavam em volta não sabia? Ele sabia simplesmente o seguinte, que ele tinha uma capacidade de olhar o que estava em volta, que são todos os espíritos ali. Ele sabia que todos os espíritos que morriam, quando iam para o astral, ficavam altamente frustrados e angustiados por ter jogado sua vida fora e criado karma e feito aquilo que não devia ser feito aqui. E tem que reencarnar de novo, porque gerou karma, criou frustrações, criou ódio, né? Você está entendendo? É aquela história do filme, né? E a vida continua. Quantos conflitos os caras não criaram que depois da morte tem que resolver? Não é verdade? O cara que matou o outro lá para ficar com a mulher do outro. Essa que tinha uma paixão que ficou atrelado, não resolvida, sabe? Todas essas questões, porque ninguém focava no espírito, ninguém focava na alma. E coitada da moça, a moça era católica, né? Fervorosa. Lembra que ela ia na igreja todo domingo, rezava, mas ela não tinha sabedoria, não tinha conhecimento. Aí morre e tem dá um trabalho do outro lado lá, né? Porque, mas eu ia na missa, eu rezava. Né? Entendeu? Então, a questão fundamental é, vocês têm que fazer esse questionamento diário na vida de vocês. Diário. Senão vocês nunca vão sair do buraco. Quanto mais cedo vocês acordarem para isso, melhor. Não adianta acordar quando está com 70 anos de idade, sabe? Aí você já está o que a gente chama no pé na cova. Você está entendendo? Até adianta, porque pelo menos você vai fazer alguma coisa melhor do que nada, né? Mas não é muito melhor você acordar com 20 anos? Né? Você tem toda a vida na frente para construir uma jornada avançada espiritual e não voltar mais para essa merda aqui no bom sentido da coisa. Né? Você está entendendo? Entendeu? Porque aí vocês têm uma quantidade muito grande de tempo e de energia para fazer mudanças, então aí tem um aprendizado concreto. Né? Né? Você está me entendendo? Você sabe que o cérebro da gente, o ser humano, ele tem tempos de aprendizado, não sei se você sabe. Se você pegar uma criança com 10 anos de idade, ensinar inglês, francês, você ensina ela umas 10, 20 línguas. Ela aprende fácil, fácil. Mas depois dos 20, meu filho, uma crise que faz você aprender essa porra. A dificuldade é muito maior. Tá? Você está me entendendo? Porque a criança é natural. Se o pai falar uma língua e eles conversam e saem para fora, para ela é uma extensão só. Ele aprende as duas línguas naturalmente. Naturalmente, sem esforço. Sabia? Né? Você pega uma criança que fala com o pai em casa chinês e na escola tem que falar português com todo mundo. Nessa, para ela é uma extensão só. Sabe da coisa? Né? Mas o meu papel aqui, o meu papel é o chamado advogado do diabo. Né? É mostrar exatamente aonde está a doença de vocês. E aonde está a solução dessa doença. Vocês vão se arrepender tanto que vocês vão viver, trabalhar que nem um maluco, igual o chinês que abre a loja às 6 da manhã, fecha às 10 horas da noite, e o resto da vida morre e depois... Aqueles que só aprenderam a trabalhar na vida, sabe? Trabalhar. Foram massacrados sem uma busca filosófica, sem um... Esse alimento espiritual não existe. Né? Então essas pessoas, depois da morte, elas se arrependem tanto que vocês não têm imaginação. E como Jesus sabia disso, como os mestres sabiam disso, como eles conheciam o espírito de um jeito que a gente desconhece, por isso que ele insistia aqui na Terra que as pessoas tinham que tomar um outro rumo na vida. Aqui. Criar um outro processo na existência aqui na Terra. Porque vocês não vão ser felizes. Não adianta insistir. Esse não é o caminho da felicidade. O espírito é que está entristecido. É o espírito que está amargurado. É o espírito que não encontra paz. Tá? Então,
por isso a grande importância de trazer o espírito à tona. Trazer esses valores em primeiro lugar. Né? Por isso que até o Buda, Siddhartha Gautama, criou o famoso caminho do meio, certo? Nós temos que viver nesse mundo, claro. Mas é o caminho do meio. É 50% de um lado, 50% do outro para ter equilíbrio. Só que a maioria vive 100% do outro lado. Não existe nenhuma prática, nenhuma busca, nenhuma leitura espiritual que seja. Aí, quando me ouvem, entram em crise existencial. A maior parte das pessoas que me ouvem, a primeira coisa que acontece com elas é crise existencial. Tá? Porque elas sabem que o que eu estou falando é verdade e elas não sabem o que fazer da vida depois. Né? Ok? É só você olhar para suas amigas, para os seus amigos, ver se eles são felizes, ver se eles são realizados como ser aqui na Terra. O que lhes falta? Né? Bom, muito bem. Deixa eu responder algumas perguntas então. Por que a saúde espiritual é deixada de lado neste mundo material? Bom, em primeiro lugar, né, nós temos a China, um berço da espiritualidade avançada, de certas religiões avançadas, hoje vive um regime comunista onde 1 bilhão e 200, quase 400 milhões de habitantes, 1,4 bi, tá? É socialmente proibido de qualquer atividade espiritual. O sistema ideológico político impede que esse indivíduo viva sem qualquer manifestação religiosa ou espiritual que seja. A Rússia, durante muito tempo, foi a mesma coisa, né? Também com os milhões de habitantes, certo? Europa e Estados Unidos, completamente focada no crescimento material, espiritual e egocentrismo das pessoas. Muita raridade uma manifestação espiritual. Sabe aonde a espiritualidade e as religiões se desenvolvem mais? No terceiro mundo. No terceiro mundo. Países do primeiro mundo, a religião é completamente deixada de lado. Vai lá no Japão. O Japão, os caras é só matéria. Matéria, grana, dinheiro, conhecimento, papapá. Você está me entendendo? Então, aqui a América Latina, que o pessoal fala, né? América Latina, né? Na nossa famosa América Latina, vai lá nos países da África, os países da Índia, terceiro mundo nesse sentido, né? Onde as pessoas, elas não têm outra saída a não ser buscar a espiritualidade, porque materialmente elas não conseguem nada, é uma desgraça total a vida das pessoas. E vocês vão perceber que quanto mais a classe média alta, menos espiritualidade existe. As classes mais pobres parece que só Deus para resolver o problema delas. Então elas são mais facilmente manipuláveis pelas religiões. Tá? Mas isso não significa que elas estão... Mas mesmo assim o crente é aquele cara que pega a Bíblia e fica estudando em casa. Ele tem um tempo de estudo, ele tem que estudar, ele gosta, ele lê, pode não entender porra nenhuma que está escrito ali, mas você está entendendo? Ele está se dedicando, ele coloca uma parte espiritual na vida dele importante. Isso já é alguma coisa. Pode não ser o ideal, mas é muito melhor do que você que não faz bosta nenhuma. Você julga um ateu e acha que sabe das coisas. A nossa ciência, voltando à sua pergunta ainda, né? A nossa ciência, em toda universidade do mundo, nem toca nessa questão espiritual. Para a ciência, o espírito não existe. Vocês têm que entender isso. Para todos os formadores de opinião desse planeta, o espírito não existe. Religião é uma coisa que não se discute dentro de universidade. Tá ok, como diz o homem lá. Entendeu? Esse é um dos motivos
pela saúde espiritual do planeta. As pessoas vivem a máquina. Vivem buscando a felicidade na sociedade. Na sociedade ela busca. Então ela busca para arrumar um emprego, termina um curso na faculdade, vai querer se realizar, né? E vai buscar um namorado, vai querer casar, ter filho. Aí é meleca, que vocês não têm noção. Acreditando que a felicidade está aí. Ela lê os livros de infância, né? Assistiu todas aquelas meleca acreditando que quando ela casasse com o príncipe encantado é felizes, eternamente felizes, né? Para sempre, forever and ever, em inglês. Né? A maior mentira que contaram para vocês desde o tempo que vocês nasceram. E todos esses filminhos que vocês assistem, você percebe? Você percebeu que todo filme tem que ter uma mulher para encher o saco do mocinho? E atrapalha, só. Você percebeu que a mulher só atrapalha? O mocinho tá lá, puta briga com o bandido e tal, né? Tá fugindo, a mocinha torce o pé, o mocinho tem que ir lá pegar a mocinha frágil, arrastar ela. Falei, por que levar a mocinha então no filme, né? Deixa ela em casa. Tô brincando, tá? Né? Eu não sou machista, não. Só zoando com vocês. Mas é o modelo social que criaram. A mulher é frágil, tem que ser cuidada pelo macho forte, né? Entendeu? Tadinha, a mocinha sempre torce o pé. A mocinha tem que ir lá pegar ela, levar. Né? Dentro dos filmes, Na vida real, eu largo o celular, foda-se. Ai. É muito engraçado. É muito engraçado. Por exemplo, eu estou assistindo uma série, vocês podem assistir também, está na Netflix, chama Fauda. Tá? Fauda. Né? É exatamente uma seriada sobre o Serviço Secreto Israelense da Unidade contra o Terrorismo Árabe. Aí vocês vão ver a relação do terrorista árabe, qual é o ponto central dele e qual o ponto central dos judeus. Vocês vão ver que o árabe, ele reza, antes dele fazer ele vai lá, reza para lá, tal, e pede para lá, e para Deus, tal. Ele vai lá e se suicida, se explode. Certo? Mata um monte de gente que às vezes não tem nada a ver com o peixe. Você está entendendo? A guerra deles é uma guerra, sabe? Por Deus, né? Ou seja, eles construíram um modelo do divino, eles são altamente religiosos. Eu quero que vocês entendam isso. O muçulmano, ele é altamente religioso 24 horas por dia. É o manto sagrado da mulher, a mulher não pode sair daquilo lá. Tudo tem que ser dentro de um padrão religioso, entendeu? A religião domina o comportamento. Mas eu pergunto, até que ponto este modelo cura a doença espiritual? Ela toca na verdadeira ferida. Certo? Né? Entendeu? E é muito interessante, eles não constroem nada nesse mundo. Para eles, a realização está no outro mundo. Só que eles não têm modelo de reencarnação. Os muçulmanos. Tá? Então eles não conseguem entender esse aspecto do retorno. Né? Entendeu? Eles constroem uma felicidade dúbia no céu após a morte. Não, servir a Alá. Eu morro, né, servindo a Alá. E os outros são infiéis. São considerados infiéis, porque não adoram a Deus como eu adoro. Não servem a Deus como eu sirvo. Então eles são infiéis. Então infiéis deve ser destruído, deve ser morto. São modelos, eu não estou discutindo isso com vocês. Né? Mas a questão fundamental de aonde você vai buscar a sua saúde espiritual. Como você vai resolver essa sua doença? Né? Isso é a questão fundamental do budismo. É aquela velha história. Eu também, vocês têm que me entender, quando eu comecei na minha juventude a interagir com a minha mediunidade, eu era profundamente doente espiritual. Eu fui me curando à medida que eu fui sendo treinado pelos espíritos, à medida que eu fui sendo preparado para eles para entender toda essa uma realidade subjetiva.
E por isso minha vida foi sendo focada numa outra direção. Minha vida foi sendo focada num outro aspecto da existência. Né? Então é isso. Outra pergunta para mim, Luna? Poderia nos contar a história de quando morava em Campinas e você percebeu que estava acordado, mesmo estando dormindo, que as pessoas que estavam acordadas estavam vendo. Tá legal, posso contar aqui nesse curso essa história. Numa época que eu morava em Campinas, eu fazia Unicamp, ainda fazia faculdade, não fazia mestrado, nada disso ainda não. Né? Estava no terceiro ano de faculdade, acho. E eu saía do corpo constantemente. E meus amigos espirituais me guiavam, né, em viagens. E geralmente eu ia muito para cidades astrais. Lá para cidades astrais. E ia muito para cidades astrais lá no Oriente. Porque eu tinha, né, andava o mundo inteiro, não ficava só aqui em cidades brasileiras, não, sabe? E todas as vezes que eu ia acordar na cama pela manhã, esses espíritos me acompanhavam até a minha cama, até o meu quarto. Se despediam de mim e eu entrava no meu corpo e eles iam embora. Isso era normal. Mas um belo dia, eu me lembro que eu não tinha absolutamente... A minha manhã estava livre, eu não tinha nem aula em cursinho, nem tampouco aula na faculdade, e a manhã minha estava livre. Eu podia acordar umas 9, 10 horas da manhã. Né? Então, eu dava aula na minha academia, fechava a academia, era uma meia-noite, as pessoas iam ir embora, o espaço, né? Ou dava aula de cursinho, chegava tarde em casa, tudo dependia desse aspecto. Bom, mas aí, esse meu amigo era umas 9 horas da manhã, o comércio todo aberto na cidade, já está tudo funcionando, agitado. Aí eu estava lá no alto da cidade astral e eu lembro que ele me pegou pelo braço e falou: vamos embora que está na hora de se acordar. Ele foi me trazendo. Mas aquele dia, ele não foi direto para o meu quarto. Ele fez questão de, a uns 500 metros de altura da cidade, ele começou a fazer uma espiral muito grande na cidade comigo. Assim, foi circulando, circulando, e foi fechando esse espiral. Quando ele fechou bem no centro da cidade, ao lado da torre da catedral. Olha o que ele escolheu. Ele escolheu ainda um prédio religioso. Na torre da catedral, ao lado dessa torre dessa catedral central de Campinas, tem o famoso calçadão da 13 de maio, que é a 25 de março de Campinas, tá? Ok? É o centro comercial ali de Campinas. E aquilo lá bufa de gente que fica entupido aquilo ali, de pedestres. E eu lembro que nós ficamos ao lado da torre, lá no alto, olhando aquele muvuvuca de gente andando para baixo, para cima, de gente, né? Eu nunca tinha acordava em meu corpo. Eu sempre acordava em meu corpo, né? Mas nesse dia era um chinês, esse que estava ao meu lado, e o chinês só olhava para mim. E ele olhava lá embaixo. Estava aquelas pessoas todas passando por ali, né? E eu não entendi o que ele queria com isso, sabe? Mas aí só falou uma coisa muito interessante. Muito interessante, ele falou. Né? Foi a seguinte situação. Ele falou assim: meu filho, você está vendo aquelas pessoas que estão andando lá embaixo? Embora elas acordaram em seus corpos físicos, porém ainda continuam dormindo. E você, embora esteja com seu corpo físico adormecido, está aqui plenamente. Ou seja, está plenamente acordado. E eu falei, poxa,
Então aquelas pessoas todas lá embaixo não passam de zumbis. Aqueles que saíram dos seus túmulos, mas são mortos-vivos. Estão vivos, estão andando, comprando, estão nas lojas, cumprindo uma programação mental na qual elas foram construídas desde criança, mas não tem a mínima noção que eu, em espírito, estou ali observando-as todas lá embaixo. E que também elas são espíritos. E por isso suas vidas todas estão 100% moldadas, né, no materialismo. Aí foi muito difícil para mim, né? Aí ele pegou-me pelo braço e levou para o corpo, e me despediu. Quando eu acordei na cama, aquilo ficou tão forte na minha cabeça, tão forte na minha mente, aquela experiência, que naquele dia eu tinha que fazer serviço de banco na cidade. Então eu não ia direto para a faculdade. Então eu peguei um ônibus, fui até a cidade, desci no centro, depois eu ia almoçar na cidade, num vegetariano, depois ia para a faculdade depois do almoço. Cara, mas a hora que eu desci do ônibus, eu via todo aquele monte de gente passando na rua através de mim, e eu olhava para a cara delas. Eu fiz questão de ir lá na igreja, no mesmo calçadão, só que agora eu fiquei encostado na parede da igreja, eu estava aqui em cima, eu estava aqui em cima agora de manhã. E eu fiquei olhando aquele povo passar. Cara, eu fiz a seguinte pergunta para mim: será que só eu estou acordado? Todo esse povo que está passando na minha frente, que são zumbis, seres completamente adormecidos, que nem imaginam a sua lado espiritual, sua vida espiritual e a importância que tem a nossa essência, a nossa natureza espiritual. Eu ficava muito triste, porque raramente eu encontrava pessoas que viviam o mesmo que eu vivia. Mesma experiência que eu era muito solitário. Só tinha o Gilson, quem era outra pessoa que eu podia conversar, que via de uma coisa que eu, que vivia as mesmas experiências que eu, nesse aspecto. Cara, aquele dia foi muito difícil para mim, principalmente a hora que eu desci na faculdade. Aquele pátio cheio de estudante e tal. Eu olhava para aquelas pessoas e falava: porra, será que só eu estou acordado? Essas pessoas todas estão dormindo? E a faculdade não passa de uma programação apenas melhor do que uma programação daqueles outras pessoas que estavam, uma programação de alto nível, só isso. Mas saiu engenheiro, saiu tudo, e os meus amigos, tudo ali. Imagine a hora que eu entrei na aula da física, tá? Na aula da faculdade. Que eu sento lá, vem aquele professor metido pra caralho, e naquela aula tinha um professor metido pra caralho. Ele olhava assim pra você, assim, ó. Bom, vocês são os bosta, vocês não sabem de nada, certo? Eu sou doutor, formado em Harvard, bababá. Estou aqui para... Sabe quando o cara dava aquela aula com desprezo para a gente? Que ele não queria, ele queria fazer outras coisas, mas era obrigado pela lei da faculdade a ter que dar aula para a gente. Ele não gostava de dar aula para a gente, entendeu? Certo? Ele tinha que se rebaixar. Né? É como você pegar um doutor em física e faz o cara dar aula de supletivo ginasial. O cara fica louco, né? Entendeu? Estuda tanta integral diferente. Depois tem que somar 2 mais 2, 2x igual a 4. O cara fica louco. Então, eu olhava para a cara daqueles professores e falava: puta que pariu. E eu falava comigo mesmo: você filha da puta aí com essa puta ego do caralho, não sabe bosta nenhuma de nada da vida. Não tem a mínima noção. Se a ciência descobrisse o que eu já descobri, o mundo seria outro. Então, por isso que foi a partir desse momento que eu comecei a conjunturar, largar de tudo. Eu me formei na universidade, tá? Me formei em física, até comecei a fazer o mestrado, mas chegou um momento que... A hora que os ETs entraram na minha vida, então, foi uma desgraça total. Porque a hora que os ETs entraram na minha vida, eu estava especializando em astronomia e astrofísica. É isso que eu queria fazer. Eu ia, sabe? Aí pronto, né? Aí pronto. Falei: vou fazer o quê com esses caras, seus ETs que vieram aqui? Então eu vou estudar esses caras aqui. Então eu tomei uma decisão, eu vou com esses caras aqui, eu quero aprender com esses caras aqui. Porque esses professores não sabem de nada.
daquilo que eu quero aprender. Né? Então, depois de um tempo, foi que eu realmente larguei tudo e fiquei 100% no meu caminho espiritual. Porque eu consegui acordar num mundo de zumbis. Isso foi uma das maiores dádivas para mim da minha existência aqui na Terra, que eu agradeço. Eu tenho uma gratidão enorme, enorme por esses mestres espirituais chineses. Uma gratidão enorme aos irmãos das estrelas que me despertaram. E não tem volta. Depois que você desperta, não tem volta. A coisa mais angustiante da minha vida, é não conseguir convencer vocês do contrário. Porque eu não tenho poder. Não foi me dado poder nenhum para mostrar o Espírito para vocês, para tirar vocês do corpo, levar vocês, fazer a mesma coisa, fazer você lá olhar todo mundo zumbi lá embaixo e trazer você de volta para o corpo, fazer você se lembrar. Que se isso acontecesse com você, eu tenho certeza que vocês largariam tudo na vida de vocês também. Vocês viriam que tudo que existe nesse mundo aqui é inútil para o Espírito. Que vocês teriam que fazer uma reformulação total, como os grandes mestres fizeram, Yogananda, o Osho propunha. Todos esses grandes cabeças perceberam muito cedo que o homem era um androide, era um escravo, era um zumbi das ideologias sociais. Comunismo, capitalismo e todos esses ismos que vocês estão assistindo aí neste mundo nos dias de hoje. Como se curar dessas crises existenciais? O primeiro passo é alimentar o espírito. Vocês precisam alimentar diariamente o espírito, de preferência com a mesma intensidade que você alimenta esse seu corpo material. Amanhã nós vamos dar umas dicas de treinamento, vamos estar discutindo essas questões. Né? Quais outras práticas podem ser feitas se as pessoas não se identificam? Amanhã nós vamos falar da prática em si, tá? Yoga, Tai Chi, o que deve fazer, tá? Tenha paciência. Né? Tenha paciência que amanhã nós vamos sentar e vamos fazer. Porque vocês, primeiro de tudo, se diagnosticar. Se vocês não se diagnosticarem, a coisa não funciona. Tem que se diagnosticar. Senão vocês nunca vão se entregar. Nunca vão se entregar. É só ver se você está feliz, né, meu filho? Eu tenho certeza que não está. Eu tenho certeza que as pessoas estão inconformadas porque tem parentes doentes sofrendo, uma hora ou outra vai partir, todo mundo chorando, uma angústia da partida. Ninguém entende essa relação da morte. Acreditando que a morte acabou tudo. Eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu pai, perdi não sei quem. As pessoas perdem, porque são cegas. Por isso que elas acreditam que perdem. Mas se elas tivessem investido no seu espiritual, a gente mudaria totalmente o conceito dessas passagens. O espírito estaria mais acordado. Isso era da luz. Né? Nosso planeta está saindo desta era de trevas, está entrando na era da luz. Aquilo que os espíritas são. Nós estamos saindo de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Regenerar significa trazer o espírito à tona. Não há outra saída para essa humanidade. O conflito é interminável. Certo? Eu assisti nesse pequeno seriado, eu já sabia disso, tal, né? Mas o seriado ele mostra claramente a vingança. Um mata aqui, outro mata do lado de lá. Um mata do lado de cá, outro mata do lado de cá. E a vingança não para, o ódio não para, o ódio não cessa. O conflito é interminável, não existe um acordo de paz. Eles não conseguem sentar e fazer um acordo de paz. Porque o ódio mata um, é substituído por outro, substituído e vai assim por diante. Sabe? Os árabes vai lá. Os árabes, eles não têm uma força militar, principalmente ali dentro de Israel, né? Na Cisjordânia, na faixa de Gaza, né?
Eles não podem ter um exército, eles não podem ter um governo central organizado, porque o Estado da Palestina não é reconhecido, né? Então é uma situação complicada, né? Israel é muito rico, militarmente, extremamente armado, das tecnologias mais avançadas, e os guerrilheiros árabes da resistência árabe, né? Tudo por baixo do pano, tudo escondido, recebe dinheiro do exterior, eles recebem todo o financiamento dos outros países árabes, muçulmanos, do Irã, da Síria, e assim por diante. Né? E fazendo só essas guerras de guerrilha, sabe? Porque não tem como enfrentar Israel, eles não têm arma, não tem um tanque de guerra, não tem um avião, eles não têm nada. Agora, confrontar os outros países do Oriente Médio. Nenhum país do Oriente Médio ali tem uma força militar suficientemente à altura para enfrentar Israel. Qualquer guerra eles perderiam. E aí tem o apoio dos Estados Unidos, pior ainda a situação. Não, ninguém é exterminado em Era da Luz. Né? A pergunta que ela fez aqui, se esse povo, todo esse pessoal, será exterminado na Era da Luz. Não, as coisas não funcionam assim. Então não adianta, né, eu matar todo mundo para, né? Então quem é o mais assassino na história? Né? Deus. Se Deus resolver exterminar todo mundo, então Deus é o mais assassino da história. Né? Entendeu? Não, a solução tem que ser um acordar por partes. Por isso que eu falo para vocês, eu não vejo uma outra solução nesse planeta aqui, senão, em primeiro lugar, a chegada dos ETs. A chegada dos ETs pode fazer uma convergência planetária. Todo mundo, pero o que os ETs vão nos ensinar? Aí é que está a chave da coisa. A primeira coisa que a gente vai sacar é que realmente, né, não estamos só nesse universo. Né? Imagina a hora que a gente contatar com a Federação, a alegria que nós não vamos de achar que nós não estamos sós nesse universo. Entendeu? Então, tudo isso, cara, é importante, muito importante para nós. Então, eu quero que vocês entendam isso. Isso é muito importante, se despertar, se acordar. Mas ele haverá aos poucos, toda essa humanidade vai entrando numa outra realidade. Os muçulmanos vão entrar, vai demorar, não é uma coisa assim. O ET aparece hoje e um mês depois está todo mundo dando os braços, beijando, se amando. Não é tão simples assim. É um processo que vai demorar anos para o planeta entrar no equilíbrio, numa harmonia, tá? Todas essas diferenças ideológicas que nós temos ser diluídas, tá? Isso demora, é coisa de 100, 200 anos. Para depois realmente a Terra estar 100% na era da luz. Tudo esse tempo que nós estamos falando é transição. É o período da transição planetária. Então tudo isso vai ser acertado durante esse período. Tá? Vocês tenham paciência. Tenham paciência. Que não tem outra maneira de nós passarmos por tudo isso. Tá? Mas é inevitável, quero que vocês entendam, que todos vocês precisam acordar. É inevitável se acordar. Ou você acorda, ou você acorda. Não existe outra solução para nosso planeta, para nossa civilização. Ou vocês investem agora, ou vai ter que investir depois. Tá? Porque esse planeta, por mais de 2.000, já tá mais 8 mil anos de história, tudo já foi tentado pelo homem. Todas as experiências vocês já viveram. É um repeteco, todo mundo repete a mesma coisa. Pô, ninguém faz nada diferente, ninguém cria uma coisa nova. Você vai no shopping center, as lojas são todas iguais. Sentou no shopping, todos os shoppings são iguais. Eu não entendo por que fazer 20 shopping. Cidade de Limeira tem 3 shoppings, nenhum vai para frente, está tudo em falência. Abre um só, cacete, precisa abrir 10 shopping. Todas as lojas em falência. Entendeu? Ninguém sabe fazer uma coisa totalmente diferente. Sabe? Você vai no shopping, por exemplo, toda a praça de alimentação, ninguém tem uma alimentação vegetariana. Ninguém sabe montar um restaurante vegano, vegetariano, totalmente diferente de tudo. Aí monta 3 lojas de hambúrguer, né? As 3 não prestam, falem as 3. Ninguém oferece algo diferente, algo novo.
Por isso que eu falo para vocês, né? Vocês têm que oferecer algo diferente, criar algo novo. Vocês são a mente do terceiro milênio, cara. Não adianta fazer o que todo mundo está fazendo. Tem que trazer algo novo, tem que trazer algo da nova era, da luz da nova era. Inclusive na questão de sobrevivência material. O que vocês vão oferecer? Que tipo de trabalho vocês vão oferecer para o mundo? O mesmo que todo mundo está fazendo aí? Aí não funciona. O espiritualista, ele sabe que o fruto do trabalho dele tem que ser algo importante para a civilização, para a humanidade. Não pode ser uma coisa inútil, que só serve para ganhar dinheiro. Tá? Aí não funciona. Certo? É. Tem mais perguntas, Luna? Ok, então. Deixa eu ver aqui. É uma questão muito importante a nossa consciência espiritual. Quanto mais você investe, quanto mais você acredita, vai acontecer uma transformação muito grande no teu ser. Quanto mais você abre as portas, mais o Djar pode inferir dentro de você uma nova programação mental, uma nova abertura de consciência que auxiliará você cada vez mais a ampliar o horizonte e a natureza das coisas. É como Jesus sempre disse: peça e será atendido. Bata na porta e ela se abrirá. Mas isso tem que partir de você primeiro. É você que toma as decisões do seu livre-arbítrio, que caminho você quer tomar. Tá? Nós só podemos aconselhar. Nós só podemos dizer a vocês que o Espírito é a verdadeira importância nessa terra. Nada é mais importante do que o Espírito. Nada. Você tem que alimentá-lo todos os dias. Todos os dias você tem que alimentar o seu espírito. Senão você vai ser um indivíduo altamente doente espiritualmente. Ok? Não. O espírito precisa... É o seguinte, o corpo precisa de um tipo de alimento. O espírito precisa de alimento do espírito. Né? Do que se alimenta um espírito? Né? Vocês vão perguntar o que come um espírito? Né? Amanhã nós vamos conversar sobre isso então, tá ok? Tem uma pergunta? Mesmo a pessoa não tendo terceira visão aberta, ela pode atingir uma sabedoria que traga a felicidade verdadeira para ela? Eu me sinto muito assim em alguns aspectos. Pode, é possível. Né? Não é preciso ter 100% a mente aberta, né? O espírito, a terceira visão, tal. Quando você encontra um equilíbrio entre a sua espiritualidade e a vida, a gente atinge um estado de plenitude. Né? Mas é claro que quanto mais avançada é a sua percepção da realidade espiritual, mais equilíbrio harmônico você vai ter nessa sua jornada pela Terra. Nós vamos deixando de ser escravo da matéria desse mundo. Tá? E dos valores que esse mundo construiu. Tá ok? Então, amanhã a gente continua então, pessoal. Muita paz a todos vocês, muita luz, felicidades a todos.